Meus amados, a paz do Senhor Jesus, nesse dia tão especial, eu quero trazer uma palavra do Senhor para nossos corações, que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, que vai falar assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse dia tão especial, eu quero estar trazendo para o nosso coração a mensagem da cruz. É uma mensagem que fala muito ao coração de todo ser humano, seja ele ímpio, afastado ou crente, até mesmo ateu. Essa mensagem fala ao coração. E falar de Jesus sempre é um prazer, sempre é uma honra, porque Ele que é o mediador entre nós e Deus. E para Ele ser esse mediador, custou muito caro, foi muito doloroso, foi muito difícil. E tudo começou naquela quinta-feira, início de sexta-feira, a qual ele estava no Getsemane orando com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele estava no lugar mais alto, e como Deus, ele já sentia o que ele iria passar, a ponto que ele chegou a suar sangue, e ele pediu 3 vezes ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas que prevaleça a sua vontade e não a minha. Que seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha. E quando ele acabou de fazer essa terceira oração repetida, ele volta abaixo do monte e vê os 3 discípulos dormindo, como estavam fazendo desde o início da sua primeira oração. Aí Jesus fala para eles: ainda estão dormindo? Levantai, porque chegou a minha hora, está chegando a hora. E quando Jesus acaba de falar isso, aparece vários soldados romanos, e entre eles um bem conhecido, que andou com Jesus por 3 anos e pouco. E esse era Judas. E Judas agora, ele dá um beijo no rosto de Jesus, porque ele tinha falado antes: aquele a quem eu beijar, prenda-o. E quando ele chega até Jesus naquele lugar escuro, naquele horto, ele vai falar assim: eu te saúdo, ó mestre, ó rabi. E quando ele beija o Senhor fala para ele: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E quando Judas vai sair para se afastar de Jesus, o Senhor ainda o pega pelo braço e vai falar para ele assim: amigo, a que viestes? Em outras palavras, amigo, meu filho, por que você está fazendo isso? Jesus, até no último momento, tinha Judas como amigo, mas Judas só tinha Jesus como uma oportunidade de projeção. Então, após Judas beijar Jesus, o soldado vai prendê-lo.
e muitos conhecem a história, né? Há ali um pouco de combate ali, um pouco de luta, a qual Pedro, com a sua espada, vai ferir a orelha do soldado romano de Malco, e diz a Bíblia que Jesus vai ali, restaura a orelha do soldado, e agora Jesus é levado. E ele começa o seu martírio. Naquela madrugada em que muita gente não está sabendo de nada, Jesus ele é levado para ser julgado. E ali ele passa por Anás, por Caifás, Anás, Caifás, e ninguém acha culpa nele. Mas os sumos sacerdotes já tinham tudo tramado para matar o nosso mestre. Eles agora vão pedir para que o Senhor seja crucificado. Só que Anás ele não quer fazer isso. Ele não quer matar Jesus, porque ele não vê em Jesus culpa. E ele manda somente castigar ao Senhor. E Jesus ele sofre um castigo muito severo. Ele leva no seu corpo mais de 400 cortes de varas e clavas. As clavas daquela época era como se fosse uma espécie de porrete com cordas de aço e no final da corda um tipo de alimária, um pedaço de osso de bicho e de chumbo, a qual, quando o soldado desferia um golpe no corpo do culpado, 12 cortes eram abertos automaticamente no corpo da pessoa. E Jesus levou 30 chibatadas menos uma, algo assim. Então ele levou no seu corpo mais de 400 cortes, sentindo dores insuportáveis naquela madrugada de sexta-feira já, agora início de sexta-feira. Está sendo torturado, está sendo humilhado, está sendo massacrado. Mas vai dizer no livro de Isaías que, assim como o cordeiro mudo, ele não abria a boca, ele não murmurava, ele não blasfemava, ele não contendia, mas levava no seu corpo todo aquele castigo sem murmurar, sem reclamar. Coisa essa que nenhum ser humano naquela época, nem na época do dia de hoje, nem na época futura, aguentaria. Mas Jesus aguentou tudo aquilo. E após ele ter levado aquela surra, ele agora é jogado dentro de um calabouço, um lugar frio, um lugar úmido, fétido. E ali os soldados endemoniados colocam sobre o corpo de Jesus uma manta, uma capa, que cola no seu corpo ensanguentado. Bota agora sobre a sua cabeça uma coroa de espinho de aproximadamente 16 centímetros, a qual cravaram na cabeça do mestre. Ainda bateram com uma cana para fixar. E agora, chega sexta-feira, o dia amanhece, e levam até novamente Anás para que ele viesse dar o decreto. E Anás continua falando que não ia mandar matá-lo nem crucificá-lo. E agora Anás traz Barrabás até o povo e fala para o povo escolher entre Barrabás, um prisioneiro político, um assassino, um revolucionário, e Jesus, que até então para essas próprias pessoas era tido como rei delas. Mas aquelas pessoas pagas por Roma, pagas pelos sacerdotes, elas vão gritar em uma só voz: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Anás não entende aquele clamor e vai perguntar mais uma vez: o que vocês querem que eu faça? Querem que solte o Barrabás ou solte Jesus? E eles vão repetir a frase: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Então Anás, ele vai pedir uma bacia com água, ele vai lavar as suas mãos e vai entregar Jesus na mão daquele povo. E começa aquele martírio novamente. Jesus segurando o patíbulo da cruz, que pesava aproximadamente 60 quilos. Pensa aí, irmão, uma pessoa
que ficou a madrugada toda apanhando, com o corpo todo cortado, agora com uma coroa de espinho na sua cabeça, sem beber água, sem dormir, com dores no corpo inteiro, ainda tendo que carregar um patíbulo de aproximadamente 60 quilos, mais pesado que um saco de cimento. Uma pessoa que se alimenta, para levar um saco de cimento já é complicado. Imagina uma pessoa que não se alimentou a madrugada toda, que ainda por cima apanhou muito, levar sobre as suas costas aquele patíbulo. Detalhe, aquele patíbulo ele estava cheio de ferpa, cheio de pedaço solto, de forma que quando Jesus pegou naquele patíbulo, aquelas ferpas cravaram no seu corpo machucado. E agora está Jesus indo levar aquele patíbulo até o Gólgota, aproximadamente 1 quilômetro andando a pé. Jesus fraco, debilitado, sedento, faminto e indo para ver a cruzes. Detalhe, o Gólgota não era um lugar plano. O Gólgota era um lugar que você tinha que se elevar, ou seja, tinha que subir aquela montanha, subir aquele Gólgota. Jesus está subindo um lugar alto, sem força, sem condições, mas ele, como um guerreiro que ele é, como um vencedor que ele sempre será, ele vai até aquele lugar com a cruz sobre as suas costas. E às 9 da manhã de sexta-feira, o Senhor é crucificado. Ali ele fica sofrendo, padecendo. Nesse horário que ele está ali, as pessoas debocham, as pessoas zombam, disse que ia derrubar o templo em 3 dias e não consegue descer da cruz. Se tu é o Messias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E várias pessoas zombando, debochando, pegaram sua roupa sanguentada, lançaram sorte. E Jesus está ali, sofrendo, ainda faz uma oração naquela cruz. Senhor, perdoai-os, porque não sabe o que faz. E está Jesus ali, sofrendo, padecendo. E em uma das suas falas, ele vai pedir água. Ele diz, tenho sede. E aqueles homens endemoniados pegam vinagre e colocam para Jesus beber. Um castigo horrível. Ainda para completar, tinha 2 ladrões. Um do lado esquerdo de Jesus, outro do lado direito. O do lado esquerdo começa a zombar, começa a falar um monte de bobagem. Tudo é o Cristo, tudo é o Jesus, tudo é o Messias. Por que tu não salva a gente? Tu não é o Salvador? Salva a gente. Tira a gente daqui. E se salva também. Tu não é o Filho de Deus, tu não é o Senhor. Jesus olha para aquele homem, imagina a alma dele triste e pensando, eu estou morrendo por ele também. E ele, em vez de agradecer por eu estar morrendo por ele, no lugar dele, ele está zombando de mim. A maior dor, fora a dor física, é a dor da alma. A dor da decepção, do desprezo, do deboche. Mas, do lado direito, o outro ladrão vai falar assim, ô rapaz, para de falar besteira aí, em outras palavras, né? Para de falar bobagem aí, rapaz. Nós estamos aqui porque a gente mereceu estar aqui. A gente fez maldade, a gente matou, a gente roubou, a gente fez besteira. Agora esse homem que está aqui no meio, ele não fez nada. Ele é justo. Aleluia. E esse ladrão do lado direito, ele vai inclinar sua cabeça e ele vai reparar que lá em cima da cabeça de Jesus há uma tabuleta, a qual está escrito Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. E ele vai entender que Jesus era rei realmente. E ele vai fazer para Jesus um pedido maravilhoso, um pedido glorioso. Ele vai falar assim, Senhor, reconhece Jesus como Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu imagino Jesus, a sua alma sorrindo, seu coração se alegrando, porque
o sacrifício dele ali valeu, pelo menos naquele momento valeu para alguém. Valeu para aquele ladrão do lado direito. E Jesus, com seus olhos pingando sangue, a sua cara o seu rosto machucado, seu corpo todo vilipendiado, mas ainda assim ele tira a força de onde não tem, olha pro ladrão e fala assim: pois eu te digo em verdade, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E num dado momento, os pecados da humanidade, ele veio com muita força sobre Jesus. Todo o pecado do mundo inteiro vem sobre Jesus Cristo. Ele sente o peso daqueles pecados todos. E ele vai se sentir desamparado. Porque ele vai olhar para o céu. E ele não vai ver, naquele momento ali, Deus do lado dele. E ele não como Deus, mas como homem, falho que somos. Não pecando, mas nos seus olhos ele vai achar que está abandonado. Ele vai fazer uma outra oração. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele orou em aramaico, mas em hebraico quer dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi uma oração de ingratidão, não foi uma oração de rebeldia, porque todos nós, mesmo sabendo que somos filhos de Deus, às vezes sentimos que estamos sozinhos e desamparados. E agora ele vai falar a outra frase: está consumado. E vai concluir: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus inclina sua cabeça e o homem Jesus, ele morre. E quando ele morre, diz a história, e a Bíblia também vai dizer, que quando ele morre, há terremotos em toda aquela cercania ali onde ele estava ali. E diz a história, a tradição, que por causa da morte de Jesus, muitos sepulcros foram abertos. E muitas pessoas que tinham morrido antes dele ressuscitaram. A sinagoga foi quebrada ali em vários pedaços. Aquele véu que separava o homem de Deus, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, aquele véu foi rasgado, que aquele véu ali era o limite entre o homem e Deus. E na morte de Jesus acontece o primeiro milagre. Qual foi, pastor? Que o véu que separava o homem de Deus não separava mais. A partir daquele momento, todo homem ele teria acesso diretamente ao trono de Deus. Porque somente o sumo sacerdote podia pegar a oração do povo e levar até Deus. Mas a partir daquele momento em que o véu se rasgou, Deus deu liberdade, legalidade a todo servo teu, a toda serva sua, que de humildade, quebrantamento e temor vai poder falar com ele diretamente. Sem precisar de sacerdote, sem precisar do sumo sacerdote. A partir daquele momento, o homem ganhou acesso direto ao trono de Deus. E Jesus, o homem morre, mas o Deus que estava em Jesus, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Assim que o corpo do homem tomba, o Deus que está em Jesus sai dali, ele vai fazer uma visita especial. Que visita é essa? A primeira coisa que o Senhor faz, assim que morre, o seu corpo dele, o seu espírito, vai direto no inferno. E vai dizer em Apocalipse 1,17 que ele tomou a chave da morte e do inferno que estava com Satanás. Porque até então, o diabo tinha o poder de matar as pessoas e lançá-las no Hades, que era o inferno. Mas a partir do momento que Jesus morre, o corpo dele morre, mas o Deus que estava em Jesus, sem pecado, ali se levanta, sai daquele corpo, ele vai diretamente no inferno e vai tomar a chave das mãos do diabo. A segunda coisa que ele faz, isso aí ainda é na sexta-feira, início de sábado. Agora ele vai fazer uma outra visita. Aonde ele vai, pregador? Aonde ele vai, pastor Henrique? Ele vai num lugar que muita gente não prega, que muita gente não fala. Ele vai pregar para os espíritos em prisão.
Que isso, espírito em prisão é essa? Amados, quando a pessoa morria antigamente, a pessoa não ia para o céu. Por quê? Porque o céu estava fechado. Depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor colocou querubins para guardar a entrada do céu e expulsou Adão e Eva do paraíso. Então, primeiramente foi expulso Lúcifer, depois foi expulso Adão e Eva. Então o céu ficou lacrado. Ou seja, ninguém que morria naquela época podia ir para o céu. Por quê? Porque tinha que ter alguém como elo, alguém como intermediário, alguém que fizesse a ligação entre aquela pessoa e Deus. E não tinha ninguém. Por quê? Porque mesmo Adão sendo um homem de Deus, mesmo Abraão sendo um homem de Deus, mesmo Davi sendo um homem de Deus, mesmo Salomão sendo um homem de Deus, Elias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, mesmo essas pessoas sendo homens de Deus, mas eles também tinham pecado e não tinham a quem confessar. Então não tinha como o homem ir para o céu. O homem também não ia para o inferno. O homem ia para um lugar que muitos conhecem, mas pregam erradamente. Eles iam para o seio de Abraão. O seio de Abraão era como se fosse um lugar em que as pessoas estivessem ali guardadas, esperando alguém que fosse até ali para libertá-los. E vai dizer a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 e 19, que Jesus, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele não podia pregar para anjos caídos, porque anjos caídos não tinham mais salvação. Ele não podia pregar para os anjos do céu, porque ele não precisava pregar para anjos. Então, para quem que ele pregou? Não foi para os seres humanos da terra. Ele pregou para essas pessoas, homens de Deus, santos de Deus, mas que morriam e não iam para o céu, mas também não iam para o inferno, iam para esse lugar. Então Jesus agora, ele vai, prega para essas pessoas, se revela para eles, e após ele fazer isso, ele abre aquela prisão e solta aquelas pessoas para levar, agora sim, para levar essas pessoas até aonde ele iria, que era o céu. E o salmista vai dizer isso, cheio do Espírito Santo. Olha aí, irmão, lê comigo. Salmos 24 diz assim, versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Preste atenção aqui. Quando Jesus vem na terra, ele vem como homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, capítulo 1, 2 e 3 fala isso e lá. Ou seja, então quando ele vem como homem, os anjos não conhecem mais ele como Deus, porque ele saiu do céu como Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas quando ele vem na terra como homem, os anjos já não conheciam mais ele como ele era. O céu estava fechado, estava lacrado, ninguém podia entrar lá, os querubins estavam segurando a porta de entrar aos céus, e agora Jesus vem na terra. Assume sobre ele os nossos pecados. Então, quando ele está em pecado, nem Deus conhece aquele homem, nem os anjos conhecem aquele homem. Então Jesus fez o quê? Trouxe sobre ele todos os nossos pecados. Morreu sem o pecado dele, ressuscitou. Acompanhe o raciocínio. Morreu, ressuscitou. Agora pregou para os espíritos em prisão e está indo para ele voltar para o céu. Só que antes de acontecer isso, primeiro ele vai aparecer para algumas pessoas. Ele apareceu 3 vezes depois que ele ressuscitou. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para Maria, mãe de Tiago, e ele apareceu para Maria Salomé. Após essas mulheres aparecer para essas mulheres, ele vai aparecer agora para 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois ele vai aparecer para todos os seus discípulos que andaram com ele, fora Judas, que se suicidou. Pois bem, ele fica com aqueles homens ali, 40 dias com aqueles homens, ceia com aqueles homens, até que chegou o momento de ele voltar para o céu, de ele ascender para os céus. Então, quando ele ascende para os céus, a nuvem vem e oculta ele. E quando a nuvem vem e oculta ele, todo mundo está embaixo vendo ele subir triste. Os discípulos, os seus seguidores. Nesse exato momento, aparecem 2 anjos que falam para as pessoas: por que estáis olhando para o céu dessa forma? Da mesma forma que ele veio, que ele foi,
perdão, ele voltará. Ou seja, Jesus apareceu para essas pessoas que eu aqui citei, ficou 40 dias com os discípulos, aí após isso ele subiu. As pessoas daqui de baixo só viu Jesus subindo só ele. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele sobe com essas pessoas, com essas pessoas a qual ele pregou que estavam presas. Lembra deles? Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Ezequiel, esses. E agora está indo com eles e também com o preso do lado direito. Lembra que ele falou? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então está Jesus, o preso, essas pessoas que ele pregou que estavam em prisão, está ele indo para o céu, para a glória, voltar para o seu lugar de honra. E quando ele chega até lá, os anjos que estão guardando a porta, os querubins que estão guardando a porta, eles vão olhar lá e vão falar assim, eles vão reconhecer Jesus, que agora ele está vencedor, ele é monarca, ele é vitorioso, e está subindo. E os querubins que estão lá de fora reconhecem que é Jesus. E eles vão dizer o que está aqui no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Os querubins que estão do lado de dentro do céu, do outro lado da porta, eles não sabem quem está entrando. Porque, como eu disse, Jesus desceu como a segunda pessoa da Trindade. E agora ele está voltando. Então, eles vão perguntar, ué, quem é esse Rei da Glória? Quem é esse? A gente não conhece esse Rei da Glória. Não conhecemos. E agora, os anjos do lado de fora vão falar quem é esse. Eles vão dizer, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E no versículo 8, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. Então, quando os anjos lá de fora dão testemunho de Jesus, que veio, morreu, ressuscitou e está agora se voltando para o céu, vitorioso, né? Mais do que vencedor, enfim, triunfante. Quando os anjos dão esse depoimento de Jesus, do lado de fora do paraíso, do céu, os de dentro vão entender que era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso em forma de Filho. Então eles vão abrir a porta e vai entrar Jesus, o preso do lado direito e os que estavam presos naquela prisão de 2 Pedro, no capítulo 3. Aí sim, Jesus, ele volta, mas volta vitorioso, e volta cheio de honra, mais do que ele já tinha. Por isso que eu li aqui, eu fiz questão de ler aqui, no capítulo 2 de Filipenses, aleluia, que diz que Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém vai perguntar para mim assim, Pastor Henrique, esse Jesus que está no céu é o mesmo Jesus que estava na terra? Segundo os judeus, cabelo grande, barbudo, muitos falam que tinha olhos castanhos. E aí? Esse é o mesmo Jesus que está hoje no céu, ao lado direito de Deus Pai? Não, meu amado. Ele não é a mesma pessoa, não. Eu vou terminar lendo aqui no capítulo 1 de Apocalipse. A partir do versículo 13, quem é o Jesus de hoje, a qual nós honramos e glorificamos por essa data da Páscoa? Diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada
de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Esse é o nosso Jesus. O Jesus que eu comemoro nessa data de hoje não é o Jesus que estava martirizado, machucado na cruz do Calvário, não. O meu Jesus, que eu celebro, que eu comemoro essa data como comemoram hoje, é o Jesus, como eu li aqui agora. Olhos como chama de fogo, cabelo como a lã branca, da sua boca saindo uma espada de 2 fios, o seu corpo como um latão reluzente, os seus pés, latão reluzente, perdão, e o seu corpo cingido um cinto de ouro. E aqui não fala não, mas tem outro texto que fala que na sua cintura, que no seu ombro, tem um cinturão escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o meu, esse é o teu, esse é o nosso Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Que nesta tarde você medite nesse texto e dê valor a esse sacrifício, porque era para eu e você estar lá no lugar dele, mas ele tomou o nosso lugar, viu? E morreu sem pestanejar, sem murmurar, sem reclamar, para que hoje nós pudéssemos ter vida nele, vida com abundância, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa mansão guardada por ele no céu, para que nós pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, meu amado, nesta tarde, você que se encontra fraco, você que se encontra combalido, você que se encontra preocupado, você que se encontra enfermo, você que se encontra com problemas no casamento, sentimentais, com problemas de família, creia que esse Jesus morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje nele ser sarado, ser curado, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então que você fique com essa palavra, viu? Que o meu Jesus, o teu Jesus, ele até morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E ele está vivo para o século dos séculos. Tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. O inferno não é para mim, não é para você, é para Satanás e os seus anjos. Se você hoje está ouvindo essa mensagem, não é crente, mas se você se render a Jesus Cristo, ainda hoje, como se aquele ladrão do lado direito, ele salva você, escreve o teu nome no livro da vida. Se você está afastado do caminho do Senhor e quer se voltar para Jesus, como Pedro fez, Pedro negou Jesus, se desviou por algum momento, ficou até nu, mas quando Jesus apareceu para ele, o galo cantou, ele chorou arrependido, e o nome de Pedro continuou escrito, confirmado no livro da vida. Volta para Jesus nesse dia, volta para Jesus nesse tempo, porque ele te ama e ele já fez para você uma mansão para você ir lá e morar, uma mansão celestial, uma mansão gloriosa para mim e também para você que está afastado, e você que é crente, mas está fraco, está combatido, está sem força até para orar, para falar de Jesus, para cantar louvores a Ele. Ei, meu irmão, não saia desse caminho, não recue, não regrida, não volta para trás, porque está muito perto desse Jesus voltar. Lembra que hoje falou? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Ele está às portas, ele está voltando para buscar a sua igreja. Então seja fiel, persevera. Mesmo que você cair, mesmo que você falhar, a Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não fica prostrado, pede força a ele, pede graça a ele, que fez justo é ele, para te levantar e te fortalecer. Fique com essa palavra neste dia. Que Deus te abençoe e faça valer esse sacrifício que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. E que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia.